O aluno aprende para ser avaliado ou é avaliado para aprender? Essa é a pergunta de hoje. E que não é fácil de ser respondida, não. Pois é, a gente estudou numa escola, né? Tem como herança uma escola onde avaliar é uma coisa que vinha sempre depois, sempre no final. Primeiro ensina, depois avalia, né? Ou seja, essa sempre foi a ordem certa, tanto que para alguns que estão me ouvindo agora deve estar soando no mínimo óbvio, né? Não é sempre assim, tem que ensinar primeiro para avaliar depois. Exatamente. A questão não é a ordem, a questão é a intensidade e a frequência. Não é isso? Ou seja, a escola que nos deu origem, o professor primeiro terminava de ensinar para depois avaliar. Né? Depois ele começava um outro conteúdo, terminava para depois avaliar. Sempre a avaliação ficou no final de um capítulo, no final de um bimestre, no final de um semestre. A avaliação sempre foi, né, rotulada como alguma coisa que acontece no final. E depois a gente sempre fez uma síntese das avaliações. Então é assim, dentro do bimestre, ao final de cada unidade, a gente avalia com um pequeno teste, né, uma coisa assim. No final do bimestre, a gente faz uma avaliação geral de tudo aquilo que foi ensinado naquele bimestre. Aí depois, no final do ano, a gente faz uma síntese das avaliações que foram feitas no final, né? E aí pronto, tem o resultado final, que é aquele resultado que diz, vai ou não vai? Hein? Pois é! Eu sou o professor Júlio Furtado e esse é o Papo Pedagógico número 6. E se você não assistiu ainda os outros 5, vai lá no canal Sala dos Professores, lá no YouTube, que eles estão esperando por você. Bom, vamos lá. A pergunta que não quer calar, né? Ou seja, o aluno aprende para ser avaliado ou é avaliado para aprender? Vamos continuar com essa perguntinha na cabeça. Antes de respondê-la de forma bem objetiva, vamos primeiro pensar nessa coisa chamada avaliação. Qual é o sentido, né, desse conceito de avaliar? Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Avaliação é uma coisa que é natural para o ser humano. É isso mesmo. Nós nascemos sabendo avaliar. Você sabia? É isso aí. Ninguém nunca te ensinou a avaliar. Pensa se você lembra de alguma vez que a sua mãe pegou você, sentou no sofá e falou assim, filho, hoje você vai aprender a avaliar. Vamos falar, avaliar é uma coisa que a gente faz, duvido que você lembre, sabe por quê? Muito provavelmente esse momento não aconteceu na sua vida. A gente já nasce meio que sabendo, eu costumo dizer que nós somos homo sapiens, porque temos inteligência, não é isso? Somos homo demens, porque somos contraditórios. Somos homo avaliativos, porque avaliamos naturalmente. Uma criança de 2 anos de idade já avalia. Ela pergunta para você assim, você vai na casa da vovó? Lá, os meus priminhos estão lá ou não? Aí se você disser assim, estão, eu quero ir com você. Se você disser assim, não, não estão, então eu não quero ir com você. Ou seja, a criança já avalia. Avaliar é uma característica, uma função natural do ser humano. Pois é, e como é que para que a gente avalia? É muito interessante a gente responder claramente isso. A gente avalia para que as coisas deem certo. Atenção, atenção, meu colega professor, presta muita atenção porque eu vou repetir, de tão importante que isso é. A gente avalia para que as coisas deem certo. Avaliação é alguma coisa que existe para que os objetivos sejam alcançados, para que as metas sejam atingidas, né? Ou seja, no âmago da avaliação, o conceito dela é positivo, é para o sucesso. A gente só avalia para o sucesso, ninguém avalia para o fracasso. Ninguém avalia para que alguma coisa fique ruim, né? Pois é, vamos pegar 3 situações. A gente está fazendo comida, a gente prova durante o cozimento para que verifique se está faltando alguma coisa. Para quê? Para se estiver faltando, a gente coloca. E para que a gente coloca? Para ficar gostoso, né? A gente está cortando o cabelo lá no barbeiro. A gente observa pelo espelho cada passo lá que o barbeiro dá. Por que a gente faz isso? A gente acompanha, porque se em algum momento a gente olhar que está meio um lado mais alto que o outro, a gente, dá licença, acho que esse lado está um pouquinho mais baixo, né? Para quê? Para que ele equilibre os 2 lados e no final fique bonito, né? A gente atinge o objetivo, a gente tenha o sucesso, né? Então, se a gente vai vestir uma roupa e vai sair de casa, a gente olha no espelho, para quê? Para ver se está bem, se está combinando. Se não estiver combinando, o que a gente faz? A gente vai lá e troca a roupa, para quê? Para combinar. Ou seja, a gente avalia para ter sucesso. Será que você lembra de alguma situação em que a gente avalia para ter fracasso, para perder? Será que alguém lembra disso? Tenta lembrar, né? Em alguma situação que a gente avalia, não para atingir o objetivo, mas para não atingir o objetivo. Não faz sentido. Não gaste a sua energia tentando lembrar, porque você não vai lembrar. Não faz sentido. A avaliação, ela é feita para garantir, para que a gente atinja aquilo que a gente está precisando atingir. Pois é. E aí, vamos voltar lá para a pergunta que não quer calar. Lembra dela? O aluno aprende para ser avaliado ou é avaliado para aprender? Pois é. Aí, quando a gente para pensar nessa resposta, a gente tem que lembrar
como é que é o ato de avaliar, né? Ou seja, o ato de avaliar na escola, ele é assim. O professor aplica um instrumento, que pode ser um teste escrito, uma prova, de vez em quando um trabalho, né? Ele tem um instrumento, e esse instrumento o aluno devolve ao professor. Vamos pegar a prova, que é a mais conhecida de todas. Ele pega a prova com as respostas, aí ele tem que corrigir a prova, e tem que atribuir uma nota para o aluno. Isso chama-se organizar os dados e codificar os dados. Uma prova sem ser corrigida e sem ter uma nota ali, ou um conceito, ela não vale de nada. Então tem que os dados obtidos na prova precisam ser organizados e codificados. Por isso que a gente corrige e dá uma nota, né? Para poder ter um código que diga o quanto que esse aluno acertou ou não, né? Depois disso, o próximo passo da avaliação é olhar para aquele monte de prova que a gente corrigiu e ver, nossa, minha turma de 30 alunos, 11 se saíram bem, né? 19 se saíram mal, né? Então está na hora da gente sentar e interpretar isso. E aí? Né? O que será que aconteceu? Por que tanta gente se deu mal? Em quais conteúdos eles realmente se deram pior? Né? Então, fazer uma interpretação daqueles dados, né? Daquela codificação que a gente fez. Para quê? Para que a gente tome uma decisão. E aí que a gente queria chegar no vídeo de hoje. Meus queridos, minhas queridas, professores e professoras, avaliação tem que terminar em ação. Eu avalio para agir, né? Eu provo a comida, e aí quando eu provo a comida, eu estou constatando o sabor dela. Depois eu reflito sobre aquele sabor, deixa eu ver, tá faltando um pouco de sal, tá faltando um pouco de pimentinha. Não é isso? Para quê? Para eu agir. Eu vou lá, coloco o sal, eu vou lá, acrescento pimenta. Não é isso? O que adianta eu perceber que está faltando sal e não fazer nada? Né? Então, na avaliação, existem 3 momentos que precisam ficar claros. O momento da constatação é o momento que eu vou lá e verifico, coleto os dados, codifico os dados. Depois eu reflito sobre os dados que eu coletei, né? E depois, por último, eu ajo. Eu tenho que ter uma ação, eu tenho que ter uma atitude. Ok? Então, esses são os 3 momentos de uma real avaliação. A constatação, a reflexão e a ação. E tem uma coisa interessante. Já tinha parado para pensar? A palavra avaliação termina com ação. Ó, avalie, ação. Então, não terminou com ação, não é uma avaliação. É isso? Eu acompanho o barbeiro cortando o meu cabelo pelo espelho, né? Para quê? Para ter uma ação, se a coisa não estiver indo no caminho que eu quero. Opa, esse lado está mais alto que o outro. Eu provo para acrescentar aquilo que estiver faltando. Eu corrijo as provas, né, e verifico no final para ver o que eu vou fazer para que aqueles que não aprenderam, aprendam. Essa é a essência da avaliação reguladora. Ela diagnostica, né, e forma. Ah, mas existe também a avaliação classificatória. Existe. A classificação somativa ou classificatória. Mas olha, ela na escola não tem muita função, não. Talvez só tenha uma função lá no final, para você ver, né, avaliar um ano letivo inteiro, bimestre inteiro, mas os resultados dela precisam ser transformados em dados, para que aquilo que não foi aprendido seja aprendido no próximo período letivo, ok? Então, não esqueça, a avaliação termina em ação. Tá bom? Vamos pensar sobre isso? Deixa aqui os seus comentários, né? As suas dúvidas. E se você ainda não assistiu os Papos Pedagógicos número 1, 2, 3, 4 e 5, eles já estão lá no canal Sala dos Professores do YouTube. Assista e passa lá, né? Encaminha, compartilha com seus outros colegas professores. Eu acho que essas reflexões serão boas para o nosso dia a dia na sala de aula. Ok? Valeu pela sua companhia e até o próximo Papo Pedagógico.